Sejam muito bem-vindos ao TDG Cast, mais um projeto que se inicia aqui no AD o Toque da Graça. Sejam muito bem-vindos. Você que já quer saber onde vai ser transmitido, vai ser no nosso canal do YouTube, AD o Toque da Graça. Estou aqui presente com o meu amigo Yuri, apresentador também, e com dois convidados especiais. Os nossos pastores, líder pastor Fábio, nosso vice-líder também, o Eliel, e o nosso outro vice também, pegou essa depois. Paulo e Yuri, sejam muito bem-vindos a esse projeto que se inicia hoje, com nossos convidados mais que especial. Por favor, Yuri, dê uma saudação de bem-vindo para os nossos convidados, por favor. Muito feliz, né, em estar com os amados convidados, ilustres convidados, né, James? Pastor Fábio, Pastor Eliel, é uma honra caminhar ao lado de vocês e nessa oportunidade do TDG Cast, ter vocês aqui para ouvir. Eu tenho certeza, você que está sintonizado agora, você não vai se arrepender de ouvir esse podcast até o final. Fica ligado, fica sintonizado. Certo? Então, você já se inscreve no nosso canal para poder você já receber os nossos vídeos, né? Ativa o sininho para toda vez que a gente fizer aí o upload dos nossos vídeos, você já ficar ligado e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque aquilo que é bom tem que ser compartilhado, certo? Mas antes de a gente começar, eu quero apresentar para você os nossos parceiros que contribuíram para poder isso aqui acontecer e nos apoiaram, certo? Nosso primeiro aí patrocinador e parceiro, TDG Cast, Jonatas Oliveira, o homem mais estourado aqui, Salvador, Bahia, Brasil, quiçá mundo, tá? Quiçá mundo. Nosso parceiro, Jonatas Oliveira, um grande abraço. Por favor, a Orloop também, a Word Prime, loja de celulares. A Orloop aí, você está precisando de alguma agência, não perde tempo aí para mídias digitais, marketing digital, é com a Orloop. A Word Prime, a melhor loja de iPhone de Salvador, Bahia também. Pode passar, por favor. A Vecta Design, né? Também é uma parceira nossa, trabalha também com área de design, sites, e a Global Distribuidora também atuando na área de manutenção, fornecendo peças de smartphone para toda Salvador, Bahia também. Então, vamos lá, né? Esses foram os nossos parceiros. Já segue lá no Instagram, todo mundo que foi aqui compartilhado. Garanto que vão ser produtos que você vai gostar bastante, beleza? Podemos começar então, Yuri? Com certeza. Todo mundo está ansioso para ouvir. Para esse começo, né? Eu aqui basicamente vou entrevistar esses três senhores aqui presentes, né? Atuando primeiro, a gente vai gerar algumas perguntas de como surgiu essa ideia também do TDG Cast, aonde está situado, né? Qual é a ideia. E basicamente, para poder a gente falar do TDG Cast, a gente tem que passar para as pessoas como surgiu o AD Toque da Graça, como foi a ideia principal. Para a gente aí falar do TDG, o primeiro assunto que a gente achou importante foi tratar de como surgiu o AD Toque da Graça. Temos aqui os três, né, principais criadores, né, que deu a ideia de Deus, eu creio. Então, eu queria perguntar primeiro ao pastor Fábio, como começou a ideia do AD Toque da Graça, como surgiu, como foi essa experiência. Conte pra gente, para as pessoas que estão assistindo, como é que surgiu primeiramente essa ideia do AD Toque da Graça. Primeiramente, paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Nós estamos hoje inaugurando aqui esse trabalho e até antes de a gente começar a falar um pouco sobre isso, dizer que, rapaz, os meninos estão preparados, velho. Rapaz, James veio preparado demais, a gente estava achando ele aqui meio tenso e tal, meio sério, mas um homem aí veio, deve ter treinado aí a tarde toda aí pra... Não, a menina é preparada. E muito feliz por esse projeto e por ter vocês aqui na frente dele. Nós temos uma equipe ali por trás, né? Nos bastidores ali preparando tudo isso, mas muito feliz por nós estarmos hoje dando esse pontapé inicial nesse projeto que nós acreditamos que vai ser muito edificante para essa cidade, para o estado, para o Brasil, para o mundo, já que nós estamos, né, na rede mundial de computadores, nós estamos aí interligados e muito feliz. Parabéns por toda a correria, por todo esforço para que isso aqui acontecesse, né? Vocês estão vendo aí, ainda temos algumas coisas para melhorar no nosso estúdio, mas já está em um nível muito, mas muito legal, e eu acredito que vai ser fantástico esses momentos que nós vamos passar juntos. Se tratar da ideia de como funcionou, como nasceu a ideia do Toque da Graça, primeiro remontar
há alguns princípios que a gente precisa ter no que tange a obra de Deus, né? A obra, ela é de Deus e é Deus que rege todas as coisas. Eu, particularmente, sou um pastor formado em uma das maiores denominações, se não a maior denominação do mundo, que é a Assembleia de Deus, e não tenho vergonha de dizer do prazer, da honra que eu tenho de ter vivido e ter sido formado por essa grande instituição. E que sou grato e serei grato por toda a minha vida. E dentro desse processo de crescimento, dentro da denominação, o Senhor me levou a passar por todos os estágios do ministério até o pastorado. E não somente na hierarquia eclesiástica oficial, mas sim também nos trabalhos que eram feitos nos bastidores das igrejas que eu passei, né? Então, o Senhor me preparou aí, sem eu saber, para que isso aqui fosse nascer do jeito que nasceu, né? São aproximadamente 20 anos dentro da igreja, sendo moldado, ensinado, preparado, para que hoje nós tivéssemos dado por Deus a responsabilidade de liderar uma igreja. E falar do toque da graça é falar de um período que para todo mundo foi muito complicado, que é o período da pandemia. O toque da graça ele não nasce enquanto igreja primariamente, né? O toque da graça ele nasce de um projeto educacional, onde o Senhor colocou no meu coração que no período da pandemia, eu que por bondade em uma das minhas formações em teologia, eu coloquei diante de Deus que eu gostaria de ajudar as pessoas que estavam clausuladas em casa devido à pandemia e comecei a dar aulas aos sábados à noite. Para minha surpresa, a aderência foi interessante. Nós tínhamos mais de 100 alunos aos sábados aprendendo ali online. E eu pedi ao Senhor o nome, né, que subsidiasse aí esse projeto, e veio o nome Toque da Graça. E nasceu ali, naquelas aulas aos sábados, nasceu o curso online, nasceu o projeto de educação cristã do curso online, Toque da Graça. E isso foi um sonho que eu já estava colocando em prática e que abriu outros horizontes, porque muitas pessoas começaram a me conhecer o pastor Fábio, o meu ministério, amigos que também já eram meus alunos do Instituto Bíblico que eu coordenava, começaram também a ter essa abertura. Então, assim, foi uma experiência interessante. E o Toque da Graça nasce ali, né? O nome, a ideia de você levar conhecimento, levar transformação através da palavra de Deus, quebrando as barreiras do trabalho online, o nome surge ali. Porém, dentro desse processo da pandemia, aconteceram muitas coisas na vida de todos, e na minha não foi diferente, né? Eu já pastoreava, efetivamente, uma congregação, e eu tinha um anseio de colocar em prática muitas ideias, né? E que no lugar onde nós estávamos eu não poderia colocar, porque as minhas ideias eram diferentes. E eu, como sempre fui muito respeitador, muito correto, busquei sempre ser muito correto, eu e minha esposa, principalmente, nós coadunávamos da mesma ideia e respeitávamos muito os limites que nos eram colocados. E nós fomos sempre respeitosos com a instituição que a gente fazia parte. E a gente tocou a nossa vida pastoreando, cuidando das pessoas, mesmo não podendo fazer tudo, mas fazendo algo que certamente abençoava as pessoas e como abençoaram muitas pessoas. Porém, o desejo de fazer esse algo a mais, esse algo diferente foi crescendo. E automaticamente, o incômodo de estar num lugar onde você não consegue colocar e implementar as suas ideias também foi aumentando. Esse foi o sentimento dentro da organização religiosa que nós fazemos parte. Paralelamente a isso, existe um chamado de Deus na minha vida, que isso é muito forte, muito latente, desde o tempo de jovem. Eu trabalhava numa multinacional. E desde o primeiro dia que eu entrei lá, eu entrei com a ideia de sair de lá para viver exclusivamente da obra. Só não sabia quando isso ia acontecer. E periodicamente, quando tinha aí o James, que chegou a trabalhar lá, foi no Complexo Ford, quando tínhamos as férias coletivas, sempre quando eu voltava, eu olhava para o símbolo da instituição e me ardia no coração isso.
E o questionamento sempre batia: quando será o dia que eu deixarei de trabalhar para o homem e trabalharei exclusivamente para Deus? Praticamente todos os anos eu tinha esse sentimento, só não sabia quando isso ia acontecer. Bom, redundou que, mediante a pandemia e o cenário econômico, o Complexo Ford se fechou e ali os meus planos precisaram ser mudados e o meu coração ele teve que se voltar mais a Deus para entender o que é que eu faria dali para frente. A partir desse momento, eu comecei a pensar o que fazer da minha vida por completo, né? Mas deixando claro aqui para todos que estão ouvindo e para vocês que a Igreja Toque da Graça não foi algo planejado por mim, não foi algo planejado por minha esposa, não foi algo planejado pelos senhores que hoje fazem parte. Isso não fazia parte de um plano humano, isso não fazia parte do meu projeto de vida estratégico. Eu tenho um chamado pastoral. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que quem dá pastor para a igreja é Deus. Então, pastorear seria o fato, mas não necessariamente sendo presidente de um trabalho diferente daquele que eu já exercia. E no período da pandemia, já retornando, eu já estava incomodado com essa condição do lugar onde nós estávamos, colocando um adendo mais uma vez, o incômodo era meu. Isso não significa que o lugar onde nós estávamos estava errado, que tiveram brigas, conflitos, absolutamente nada. Nós temos gratidão, nós honramos os nossos líderes que nos prepararam, nós honramos as pessoas que nos ajudaram. Nós não chegamos aqui sozinhos, né? Nós chegamos aqui porque muita gente apoiou, investiu na gente, nós somos gratos por isso. Então, a nossa saída, ela se deu em um momento onde, nesse incômodo meu, esse incômodo da minha esposa, e nós orando ao Senhor, num domingo pela manhã, dentro desse processo, a irmã Carla Adna, a senhora minha esposa, a mulher mais extraordinária do universo, olha para mim e fala: por que a gente não abre a nossa igreja? Logo domingo pela manhã. Domingo pela manhã. Quando ela falou isso, a primeira coisa que eu disse para ela, eu falei: você tá doida, né? Isso não existe. Como é que vai abrir igreja? Tem essa ideia. Não se passava isso na minha cabeça, né? O Eliel está aqui. Eliel foi o meu vice, trabalhou como vice comigo na congregação que eu estava. E vez ou outra a gente brincava, porque do lado da congregação onde nós pastoreávamos tinha um shopping center que foi abandonado. Vez ou outra a gente falava: se a gente ganhasse um dinheiro aqui grande, a gente montaria uma igreja ali e tal, não sei o quê, mas no mundo das ideias, isso jamais como algo concreto. Só que naquele domingo, quando o Carlinha falou isso, nós já estávamos com o nosso coração incomodado, nós já estávamos inquietos, a nossa vida futura estava incerta, porque naquele momento eu estava saindo da empresa que eu trabalhei durante 16 anos e eu precisava tomar uma decisão. Paralelo a isso, eu já estava com uma proposta para gerenciar ao departamento onde eu trabalhava em Joinville, então já tínhamos uma proposta para sair. Para que ninguém ache que a gente veio para a igreja como cabide de emprego, nós tínhamos proposta para sair e coração fechado absolutamente. Eu falei isso para ela, mas eu fiz igual a Jacó quando José teve um sonho. Eu, teoricamente, a repreendi, mas guardei aquilo no meu coração. E nós fomos orar. Carlinha, ela foi muito sensível à voz de Deus naquele momento, ao me falar, porque talvez se ela não me falasse, eu não tivesse aquele despertamento. Eu não sei se Deus me despertaria em outro momento, talvez sim. Mas Deus usou ela para fazer isso. Aquilo ficou no meu coração. E eu fui orar. Ninguém sabia de absolutamente nada, somente eu e ela. E nós nos dispomos a orar uns 6, 7, 8 meses. E no domingo pela manhã, de novo, em oração em casa, o Senhor despertou claramente e falou fortemente comigo que me autorizava a fazer tudo aquilo que já estava no nosso coração. As pessoas que chegam no Toque da Graça, que vê isso tudo aqui, eles não imaginam que tudo isso aqui é fruto de um sonho de Deus e que encontrou nosso coração disponível para fazer. E quando eu falei com ela, eu falei: Deus me autorizou, nós vamos abrir sim, só que eu não sei aonde, não sei como, não sei com quem, só tem nós dois. Só que naquele momento que nós tivemos essa confirmação, Carlinha ficou muito feliz, eu também fiquei muito feliz, nos trouxe muita paz, muita convicção de Deus. E acho que dias depois eu comuniquei a ela que eu chamaria Eliel, porque é um cara um obreiro, um homem muito sério, um servo de Deus que nós conhecemos, trabalhamos juntos e que nos bastidores do ministério as ideias que nós tínhamos batia diretamente com as ideias que Eliel tinha. Pastor, se eu não tinha vontade de chamar mais gente, claro que tinha. Nós tínhamos uma roda de amigos, cujo Yuri também fazia parte, só que eu não poderia chamá-lo. Yuri é filho de pastor, estava o ministério dele rodando e não era nossa intenção
chamar os nossos amigos que estavam bem nas suas igrejas, né? Ainda que nós sabíamos que muitos deles tinham a mesma mentalidade que a gente e que futuramente poderiam vir, mas isso não partiria da gente, né? Por respeito, por ética, não por vontade de estarem conosco, mas justamente por causa de uma conduta ética que nós gostaríamos de manter. Comuniquei ao Eliel para que isso acontecesse, mas a parte da chamada ele vai contar, mas foi assim que nasceu. Foi de um projeto embrionário educacional, a fim de que nós tivéssemos a palavra de Deus chegando ao alcance das pessoas que estavam em casa, muitas delas em depressão, muitas delas sem ter o que fazer, muitas delas ociosas, não passando, nunca tiveram uma situação como aquela, né, da pandemia. Nasceu numa ideia da palavra de Deus, do conhecimento do evangelho chegar às pessoas, a fim de que elas fossem alimentadas num momento difícil da nossa história. Nasceu ali. E logo depois, Deus foi começando a mostrar que aquilo era somente uma semente, era somente o início de algo grandioso que ele estava preparando no futuro, que é o que nós temos desfrutado hoje, né? Então, assim, foi o pontapé inicial. Que história sensacional. Até onde eu entendi, então, tiveram aí algumas ideias. A primeira ideia é que você já tinha ali vontade de criar algo diferente. Então, ali foi o primeiro princípio, começou com aquela vontade de criar algo diferente. Tinha ideias que naquele momento não podiam ser implementadas, com todo respeito. A segunda foi a ideia de viver integralmente para o reino, né? Foi surgindo paralelamente às suas vontades e os fatores externos foram contribuindo para que essa ideia acontecesse. Agora, eu tenho uma dúvida de quando a sua esposa ela teve essa ideia, quanto tempo durou esse processo de oração e de confirmação até efetivamente vocês entenderem que era realmente um direcionamento de Deus e ver como tudo contribuiu, os fatores externos e as coisas foram acontecendo de maneira que se concluísse. Mas quanto tempo demorou até a primeira ideia, que veio através da sua esposa, né? E até o momento que vocês decidiram, quanto tempo mais ou menos demorou? Eu acredito que nesse start ali que ela deu, né, que ela falou comigo, até o momento que eu confirmei, girou em torno de 6 a 7 meses. 6 a 7 meses. De e aí oração, começou o processo de você compartilhar isso com as pessoas mais íntimas, no caso foi o Eliel, né? Porque assim, as coisas de Deus, elas agem de forma orquestrada. A gente que não consegue entender a princípio. Mas as coisas de Deus acontecem tudo milimetricamente de uma forma orquestrada. A gente não está entendendo, mas depois a gente começa a cruzar os quebra-cabeças, né? E você começa a perceber que você se remonta para trás e fala, caramba, então tudo isso aconteceu para que esse resultado saísse, né? Então quando Carlinha falou aquilo, ela falou aquilo dentro de um cenário que eu estava disponível, vulnerável à voz de Deus. De repente, se ela falasse isso, eu trabalhando, eu tinha acabado de ser promovido a gerente, um projeto novo viria para Salvador, para Camaçari, melhor dizendo, para Ford, todo um projeto pela frente, né? Então, se ela me falasse isso nesse cenário, de repente, talvez eu não abraçasse, eu não desse lugar, enfim. Deus, ele proporcionou um momento específico da minha história para me chamar para aquilo pelo qual ele preparou desde a fundação do mundo. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que Deus, ele tem uma história perfeita, plena para os seus filhos, e eles precisam estar atentos aos acontecimentos ao seu redor, e é isso bem isso que você falou, né? Os fatores externos, vocês vão perceber durante a nossa conversa que muita coisa, a chegada do Yuri, por exemplo, a sua chegada, que eu diga, né? Quem está de fora acha que é ocasional, e não é. Deus, ele deseja encontrar corações quebrantados, contritos e disponíveis para fazer a sua obra. Uma vez que ele encontra, ele vai mover céus e terra, vai montar cenários para que a gente seja despertados para aquilo que ele deseja fazer. E foi isso que aconteceu comigo. Nós precisamos orar ali de 6 a 7 meses para ter a confirmação, para ter a clareza, até porque é algo que eu, particularmente, não entendo que alguém um dia almeja abrir uma igreja. Não é algo natural, isso não é brincadeira, né? Isso não é um negócio, isso não é um comércio, né? Nós estávamos numa denominação onde nós, além de sermos gratos, nós não tínhamos problema nenhum, nós produzíamos, nós estávamos ali em comunhão com os irmãos, estávamos ajudando, estávamos
contribuindo com o crescimento dos obreiros, das pessoas. Nós sempre fomos muito ativos na nossa igreja. Então, não tinha um motivo lógico para a gente sair. Tanto é que quando a gente comunicou a nossa saída, foi uma surpresa absolutamente para todo mundo, que ninguém esperava. Só que a gente precisa entender que a nossa vida não é nossa, né? O nosso chamado é muito maior do que a gente. É Deus que governa, é Deus que lidera, é Ele que tem o mapa da nossa história. A gente precisa estar disponível para isso. Porque às vezes as pessoas imaginam que fazer o que nós acabamos de fazer é algo cronometrado humanamente falando. Isso não existe. Nós tivemos a nossa parte de planejamento, nós fizemos um trabalho, e nós vamos falar isso aqui ainda hoje, mas o primeiro passo foi estar vulnerável àquilo que Deus já estava colocando no nosso coração muito tempo antes. Eu já me incomodava há muito tempo com algo que Deus me entregava, né? Há muito tempo, projetos, sonhos, modelo diferente de muitas coisas, mas que haveria um tempo certo, e chegou esse momento, né? Então, quando nós nos dispomos a orar, foi nesse período de tempo, para que nós tivéssemos a convicção, porque é um tiro, como diz, que é um tiro que tem que ser certeiro, não é uma coisa que, é um comércio que abre e fecha, você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo, até porque não é um plano seu, é um plano de Deus, pelo qual Ele escolhe alguém para executá-lo, e a responsabilidade que o Senhor me deu, e eu louvo a Deus por isso, porque eu me sinto feliz, honrado, um prazer gigantesco de poder hoje ser alguém que fui chamado para servir os meus irmãos, para servir a sociedade e para levar o reino de Deus às pessoas, né? Perfeito. Foi esse o tempo. Perfeito. Já entendemos a história aí, e como você mesmo disse, né? Você compartilhava, quero aproveitar esse gancho, você compartilhava algumas ideias para Eliel. Imagino que para Eliel também foi uma surpresa, né? Como foi, aproveitando esse gancho, né? Quero inserir aí vocês dois na história. Nós entendemos como surgiu de primeira mão a ideia, que foi realmente o direcionamento de Deus. Os fatores externos foram contribuindo, mas diante disso que aconteceu, até então estava tudo no papel. De certa forma, não tinha nada preparado, vocês não sabiam onde ia ser, como ia ser, as pessoas que iam contar, e como você mesmo falou, dentro desse cenário surge o nome Eliel. E aí eu quero aproveitar esse gancho e perguntar para o Eliel como foi que você recebeu essa ideia. Eu imagino também que você tinha planos, tinha projeto, algo, como o pastor mesmo falou, vocês compartilhavam uma ideia, mas era algo totalmente novo. Dentro daquele momento, eu creio que também era totalmente arriscado, mas como foi você receber essa informação, essa ideia, e quero saber como isso impactou a sua vida, esse surgimento dessa ideia que o pastor trouxe de uma nova congregação, em um novo lugar. Me conte, por favor, estou ansioso para saber essa história. Pronto, vamos lá. Eu quero aproveitar, antes de responder a sua pergunta, parabenizar, né, o trabalho, por esse start, esse trabalho que eu tenho certo, irá impactar muitas vidas, e Deus fará coisas grandes através da vida de vocês, através desse canal tão abençoado e abençoador. Vamos lá. Essa pergunta sua, rapaz, não é fácil de responder, porque hoje a gente olha um para a cara da risada, brinca, mas essa notícia, o pastor Fábio entra em contato comigo, fala, rapaz, eu preciso conversar com você, preciso ir aí. Nós estávamos falando de um cenário de pandemia, onde as pessoas não tiravam a máscara nem para tomar banho. Um cenário caótico, e ele falando, vou aí, preciso conversar. Pastor morando em Lauro de Freitas. Certo. Eu morando em São Caetano. Alguém vai se deslocar no meio de um lockdown, tudo fechado. Tem alguma coisa forte aí, séria, que acontecendo, né? Motiva esse deslocamento e tal, enfim. E foi complicado, que eu não pude nem recebê-lo dentro da minha casa. Por quê? Porque ele falou, vou ficar por aqui mesmo. Tem uma parte embaixo de onde eu moro, um espaço onde a gente conversou, que estava aquela coisa de higienizar e tal. Imagine um cenário desse para você falar sobre um projeto de ajuntamento de pessoas. Meu Deus. Então, você pegou a dimensão? Sim. É forte ou não é? É forte. Já era uma barreira, já temos uma barreira clara aí, né? Sim. Então, foi nesse cenário que foi apresentado essa proposta, a ideia
da igreja, do ministério. Só que no meio de todo esse cenário de caos, de morte, de internações, de pessoas, enfim, ainda assim, Deus aqueceu meu coração naquele momento, né? E eu não sei da onde que veio toda aquela receptividade para aquela ideia. Eu sei que meu coração ardeu e eu não respondi a ele imediatamente, porque Deus falou com ele, Tem mas isso. precisava falar com ele. Tinha que te confirmar, né? Aí tem todo um cenário. Minha esposa estava em uma igreja, a igreja que eu congregava, que nós congregávamos. Foi a igreja onde minha esposa foi apresentada quando bebê, passou a vida inteira. Então, não seria uma informação, uma conversa, enfim, fácil, né? Então, precisava ser algo maturado, precisava Deus trabalhar de uma forma muito especial, primeiramente em mim, que já tinha iniciado desde o início da conversa, e depois vem na questão familiar, no caso, minha esposa precisava ser informada, precisava ter um momento de conversar e tal, e aí teve que esperar um momento, e Deus proporcionou esse momento, direcionou a esse momento, e que nós conversamos, sentamos, debruçamos sobre esse tema, e aí sim eu fui surpreendido ainda mais por ela e principalmente por Deus, pela resposta, né? Porque você pergunta, fala sobre a ideia, fala sobre o projeto, mas você espera que, no momento eu confesso que eu esperava que não fosse tão receptivo, né? Porque nós estamos falando de uma ruptura, onde você tem amigos, pessoas próximas, toda uma estrutura montada, minha esposa lá trabalhando, produzindo, como nós estávamos, né? Mas ali a resposta dela foi uma resposta de Deus que me impactou também e colocou ainda mais responsabilidade sobre os meus ombros. Essa resposta que Dani te deu, eu vou te interromper, Léo, porque teve um episódio, eu peguei Carlinha, eu falei, eu preciso ir lá apresentar para Dani também. Aí a gente teve um dia que nós fomos lá e você recebeu a gente lá em cima. Eu apresentei o projeto para ela, apresentei para vocês. E aí, obviamente, mais detalhados, né? Já com Carla lá comigo. Inclusive, nesse dia, a gente ainda falou, vocês não se sintam pressionados a dar uma resposta. E se vocês disserem que não, tá tudo certo também, a gente entende. Né? Então, assim, eu tive esse cuidado, porque mesmo Eliel sendo um obreiro maduro para a idade dele, né, para o tempo dele, falo maturidade para o tempo que ele tem de evangelho, eu sabia que Daniela seria, talvez não, Daniela foi, depois da convicção própria da minha família, seria outro sinal extraordinário, porque ela é bleana daquelas de rato de igreja, né, irmão? Daquela que e se envolve com tudo e tal, ativa o tempo todo, era uma ovelha, foi ovelha nossa lá em São Caetano. Então, era um sinal do tipo, se ela aceitar, irmão, é porque Deus já está começando a mover realmente esse negócio. Então, nós fomos lá, conversamos, apresentei e deixamos os dois muito tranquilos, porque além de ser obreiros amigos, eram pessoas próximas e que nós sabíamos que teria ali, obviamente, uma decisão muito séria a ser tomada, né? Conforme Eliel estava falando, só para fazer esse adendo aí que a gente teve esse trabalho. Muito bem. Observe como Deus trabalha, né, Emezinho? Deus aquece o coração da esposa do pastor Fábio, irmã Carla, e depois o dele. Comigo foi diferente. Primeira notícia vem para mim, meu coração arde, depois, e aí fica para nós, né? Que não existe um modelo que Deus vai fazer, que Deus vai agir, que Deus vai... Enfim, Deus tem as suas formas de trabalhar, mas o importante é que ele continua e está trabalhando. Isso que é o maravilhoso. E aí eu fui, sentei, chegou o grande momento de... Da notícia, né? E aí, minha filha? Porque
Como o pastor sempre fala, né, que sempre pedia a Deus uma esposa, uma mulher que fosse mais crente do que ele. Minha mulher tem que ser mais crente do que eu e tal. E eu fui sentar com essa mulher mais crente do que eu, canela de fogo, dirigente Olha do aí. espírito de oração. Meu Deus. E aí, vamos lá, vamos conversar. E eu fui surpreendido pela resposta, porque ela falou que a resposta dela, a visão que Deus tem para você é a visão que tem para mim. Né? Deus não tem duas visões para um casal. Quando nós fomos um dia diante do altar do Senhor, uniu uma só carne, não é isso? Então, essa resposta dela foi o que era o combustível Entendi. que eu precisava para dizer, vamos para cima, porque já virou, vai dar certo. E foi uma resposta que, para mim, foi uma resposta de Deus. Porque, como o cenário que foi falado, do costume, de ser apresentado em um ambiente e nunca ter saído daquele ambiente, é uma ruptura que realmente, mas ela entendeu, também foi sensível à voz de Deus e ao tempo de Deus, porque Deus sempre vai usar essas duas ferramentas, homens e tempo. Deus vai usar homens em determinado tempo para fazer cumprir os seus desígnios. Nós precisamos estar sensíveis para esse tempo que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Então, aí nós nos lançamos de cabeça, entendendo que ali agora precisaria de ser exercitada a fé, porque nós já tínhamos o sim da parte de Deus, já tínhamos o sim da nossa base familiar, e agora nós precisávamos exercitar a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas como é que define isso aí? Eu fosse desenhar esse negócio. É um negócio meio... Não tem como. Aí por isso que eu digo, rapaz, esse negócio aí você tem que acreditar, eu brinco, né? É você colocar o pé acreditando que Deus vai colocar o chão. É a única forma de sair do lugar, porque o cenário não era favorável. Então eu dizia, hoje Deus, está confirmado, tá. É bênção, é. Está tudo 100%, não. Então vou botar o pé, viu? O chão é com o Senhor. Então, pelo que eu tô assim. vendo, o que eu tô vendo, o seu coração já ardia também o mesmo desejo, mas a maior prova que iria existir era que sua esposa aceitar, né? Por conta do tempo que ela tinha na congregação, os laços criados. Então, a maior confirmação que teve foi ela também aceitar essa ideia, mas entendendo isso tudo, ok, vocês estavam dispostos, a família de vocês aceitaram, mas eu já vejo aí já um desafio. Como é que vocês iriam montar, como as pessoas foram surgindo, como isso foi acontecendo, porque dois homens com uma ideia, Deus tendo a consciência de que Deus estava ali, era a vontade de Deus, mas e agora? Vamos botar o pé, mas vamos botar o pé aonde? Vamos fazer o quê? E eu já quero saber também como é que entrou Yuri nessa história, porque o pastor era seu amigo, mas Yuri congregava em outro lugar, também estava firme, e eu percebo também como é que ia comunicar para os amigos mais próximos, claro, com cautela, com ética, e eu quero saber como é que isso chegou em Yuri, porque vocês já congregavam junto, né, pelo que vocês me disseram, vocês já congregavam junto, você já era o vice dele, mas como é que Yuri entra nessa história? Eu estou curioso, e eu acho que também as pessoas estão curiosas para saber, porque falou que Yuri já era filho de pastor, já estava já encaminhado na congregação, mas como é que você entrou nessa história, meu amigo? Eu preciso saber e as pessoas também. Por favor. James, antes de Yuri responder, eu quero, no momento que nós nos reencontramos para ter essa conversa de igreja e tal, ministério, já não mais estávamos juntos como pastor. Ele já você estava falando em outro lugar, então, no caso. Eu estava no mesmo lugar, o pastor já tinha passado, como você sabe, a igreja tem a prática de fazer o rodízio, né? Okay. De pastores. O pastor já não estava mais nessa congregação onde eu estava. Eu continuei e ele seguiu o fluxo dele. Eu já era vice de um outro pastor, um grande amigo. E aí o pastor já estava na sede, né? Servindo na sede. E isso passou o intervalo de 1 ano. Nós estávamos separados fisicamente, mas as conversas, as ideias e tal, e o projeto de Deus, ele permaneceu, não rompeu a partir do momento... Uniram você novamente, pelo que eu entendi, né? Unimos novamente, mas nós estávamos
separado. Agora, se você tá perguntando como é esse negócio de botar o pé, Sim. aí você vai com o Yuri e vai te dizer. Eu quero E aí saber. começa as ações. Eu tô curioso, é porque até então eram vocês dois, ok, a ideia surgiu, a família aceitou, toda a obra vão precisar de pessoas, né? Pessoas qualificadas, recursos. Como é que ia surgir? Porque até então, pelo que eu entendi, só entendia que ia ser uma igreja, só tinha vocês dois. E como é que surgiu as outras pessoas? Como foi esse convite? Como é que aconteceu com você, Yuri? De você parar aqui, porque eu entendi, você não estava no mesmo lugar que eles, né? Não. Por favor, você estava. Conte, por favor, conte sua história. Rapaz, é um mistério. É mistério? É um mistério muito grande. Mas a partir dessa conversa, então, do pastor com Eliel, surge algo interessante, né? Eliel, quem conhece ele a fundo sabe, Eliel é extremamente político, extremamente, né? Assim, encantador nas suas palavras. E Eliel, a gente já tinha uma amizade há muito tempo. Não sei nem se ele se recorda disso, né? Desse fato aqui, mas na conversa, a gente começa a voltar no tempo, né? E eu tava dando risada, sempre perguntando isso, que eu comecei a lembrar isso hoje. E aí eu comecei a voltar no tempo. Ele é do nada, me liga e fala, Yuri, vamos almoçar? Ô, Glória. Olha aí. Aí eu falei, rapaz, bora, que uma coisa que crente gosta é comer, né? Isso. E eu gosto de comer, Você né? gosta lá? Muito, 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 muito. Ele me levou na churrascaria, eu falei, vamos. A gente sempre tinha esse costume de almoçar, já tinha um tempinho, porque eu estava congregando em outro lugar. E aí, na conversa, a gente começou a prosear. Ele, em nenhum momento, foi direto comigo. Mas a partir do momento que ele levantou a bola de algum assunto específico sobre o pastor, no mesmo momento, eu peguei aquilo, não sabendo que eles já tinham conversado, já tinham um projeto, mas eu peguei aquilo e falei assim para ele na mesa. Eu falei, rapaz, eu também não sei por que o pastor Fábio não abre o ministério. Naquele exato momento, eu falei para ele na churrascaria Cabritos. E a partir dali, minha mente funciona assim de maneira muito rápida, porque eu consigo começar a pensar na frente. Terminou a ligação ali, eu tava mandando mensagem pro pastor. Pastor, e aí, eu quero conversar com o senhor, bora marcar alguma coisa? Vamos pro shopping. E aí começou a conversa assim, dessa maneira. No dia com o Eliel, não teve conversa nenhuma sobre o projeto. Mas levantou a bola, a partir do momento criou um interesse, e eu fui conversar com o pastor. Cheguei Só um detalhe, isso aqui é muito importante citar. Eliel tocou essa bola porque o que aconteceu foi que algumas pessoas que congregavam comigo, que assim, no lugar onde eu congregava, os dois aqui foram meus alunos. Muitos obreiros alunos, muitas pessoas que foram abençoadas com o meu ministério e perceberam que o meu ânimo mudou. Ao voltar para a sede, começaram a questionar o que estava acontecendo. A nossa igreja, que nós estava passando por um problema administrativo muito grande aqui na nossa cidade, né? E dentro desse processo de mudanças, né, de expectativas, algumas pessoas notaram que a minha forma de atuação mudou. Eu era um pastor de igreja, eu pregava nas igrejas, eu tinha uma atuação direta. E nesse ano que eu voltei para a sede, eu saí de muitas atividades, naturalmente. Minha esposa estava grávida, né? Nós já estávamos imbuídos desse plano também, enfim. Mas as pessoas começaram a notar isso, né? A notar. E certamente, eu nunca conversei com ele detalhes dessa conversa. Ele me falou que conversou e tal, Yuri estava lá. Mas certamente isso foi ventilado. Nessa comunicação que Yuri pensou nisso, não só Yuri tinha esse pensamento. Algumas outras pessoas também tinham essas expectativas giradas para mim, né? E outro detalhe importante dentro desse papo, que Yuri não é alguém à parte que veio para dentro. Yuri é um amigo. Yuri é alguém que nós já convivíamos. Nós tínhamos um grupo de amigos em comum em que nós compartilhávamos muitas coisas também sobre ministério. Mas esse assunto específico de abrir nunca entrou na roda. Nunca entrou na roda, mas nós sabíamos das nossas inquietações, nós compartilhávamos as inquietações, nós compartilhávamos as supostas mudanças, né? Então, quando Eliel senta com Yuri, que surge esse papo e que Yuri já lê, já é a construção de um Deus que já montou tudo na cabeça desse menino, né? Que é muito novo, né? Mas também com a maturidade, para a idade dele, uma maturidade interessante. Então, ele já captou e aí já nasceu no coração dele algo que já estava também no coração dele, que depois que eu vim saber nesse papo aí que a gente... Rapidinho, qual foi a sua intenção, Liel, quando levantou esse almoço? Agora eu tô curioso, porque rolou esse almoço, sua intenção era realmente mostrar o projeto, já tinha ali alguma intenção, você queria ver a reação dele.
qual foi a sua intenção quando marcou esse almoço e que você levantou a bola? A ideia do almoço, nós já tínhamos algum tempo que nós não nos encontrávamos e tal, e Yuri é um grande amigo. Nós coordenamos Juventude juntos. Yuri começou a liderar muito cedo, liderou mocidade, liderou adolescentes. Tivemos a oportunidade de liderar a Juventude do Campo, onde nós fazíamos parte juntos. E esses momentos de conversas e tal, nós sempre conversávamos assunto solto, nunca imaginou, nunca nesse nível, mas nós conhecíamos as inquietações um do outro. Perfeito. Então, naquele momento, a conversa foi para sentir a temperatura. Ele tinha passado um intervalo de tempo. Yuri estava em uma posição de destaque. Yuri estava como vice-presidente de um campo, junto com o próprio pai e tal. E aí essa conversa a gente serviu para entender essas inquietações, tipo, ainda existe essas inquietações, esse desejo de algo diferente, de algo novo, de colocar em prática aquilo que Deus tem proposto para o coração e tal. Essa conversa serviu para sentir a temperatura. Aí, por esse motivo que eu não entrei em momento algum, em detalhes, em nada. Foi só para sentir mesmo a temperatura. Não foi para fazer um convite, né? Não foi para poder nada formal, não foi para poder contar, não. Foi só para sondar mesmo, né? Sondou. E aqui vai a minha orientação direta para Eliel, né? Vocês vão perceber que nesse processo, os dois fizeram esse trabalho, mas nunca numa concepção de tirar ninguém de lugar nenhum. A ideia era quem são as pessoas que nós conhecemos, que comungam na nossa mesma ideia e queremos entender como é que elas estão. Pronto. Essa foi a ideia do Eliel. Só que assim, de novo, o Espírito é o mesmo. O Deus é o mesmo. A ideia não é nossa, é de Deus. E Deus comunicou essa ideia a quem Ele quis. Né? A gente tem até pessoas que ficaram zangadas conosco porque a gente não falou de imediato. Mas nós tínhamos todo o cuidado para não fazer algo que viesse soar na mente dos nossos líderes antigos, como saíram chamando, convidando. Tanto é que quando eu sentei com o meu pastor, que inclusive meu pai ministerial já estava jubilado, eu fiz questão de honrá-lo com essa comunicação primeiro, depois o meu pastor direto do campo que eu fazia parte, eu deixei claro para eles a quem eu tinha chamado. Porque a pergunta foi, chamou mais alguém? Tá levando mais alguém? Eu falei, não tô, mas uma pessoa que eu preciso comunicar, que eu fiz o convite oficial, foi o Eliel e sua esposa, e eles estão comigo, pronto, foi isso. Né? Porque de repente as pessoas podem suar e pensar que a gente saiu fazendo o convite a eles. Todo mundo, né? Mas, por favor, então, Yuri, nesse almoço você já ligou pro pastor, conta essa história aí, por favor, meu amigo. Um detalhe importante que Eliel sinalizou foi o seguinte, né? Ele marcou o almoço para sentir a temperatura, né? Essa questão é interessante, Eliel, porque assim, a gente viu e está vendo ainda acontecer muito isso. As pessoas se dizem conformáveis, as pessoas se dizem não condizer mais com aquela visão, né, com aquela prática, com aquela liturgia, mas a gente percebe que a partir do momento em que elas não estão sendo supostamente beneficiadas com algum tipo de cargo, essa revolta exacerbada e aparece para as pessoas, né? As pessoas conseguem contemplar. Mas a partir do momento em que tem alguma proposta, algum tipo de cargo, elas mudam rapidamente de ideia. E Eliel, por mais que me conhecesse, ele sabia que eu estava em uma posição naquele exato momento, entre aspas, uma posição de destaque, onde muitas pessoas acredito que queriam também ter. O grande detalhe aqui é que se você tem uma visão clara daquilo que você realmente acredita pautado na palavra de Deus, não é o cargo que vai fazer você mudar de direção, né? Não é uma proposta de repente financeira que vai fazer você mudar de direção. Você tem que ter uma visão clara, você tem que ter o discernimento da visão. E quando Deus aponta a visão, James, a gente não consegue geralmente ver o caminho. A gente não tem como saber qual é o caminho. É uma das curiosidades que você e muitas outras pessoas que estão agora assistindo o TDGcast estão querendo saber como é que foi esse processo. Mas quando a gente tem a certeza, o discernimento da visão que Deus deu, a gente sabe que Ele vai prover. Isso é fato. E a gente não se preocupa. Mas vamos voltar, né? Depois do almoço com o Eliel, eu saí dali com o meu coração alegre. Rapaz, eu falei, tem que falar com o pastor. Pastor, é o seguinte, né? A gente precisa almoçar, vamos conversar, vamos tomar um café no shopping.
Chegou no shopping, a gente começando a conversar e eu fui direto, né? Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou falar diretamente aqui. Por que você não abre o ministério? Mas, Yuri, observe que a sua fala, observe a essência desse negócio. Yuri estava em um trabalho, inclusive com o pai dele, né, bem, mas a preocupação, a ideia de colocar no intuito de ver o outro amigo bem, prosperando, avançando dentro daquilo que Deus tem para ele. Então, isso é Louvável. louvável. Só depois, né, que ele vai explicar como aconteceu a possibilidade dele estar aqui. Mas a preocupação dele, a priori, era que o pastor Fábio estivesse bem, que estivesse cumprindo aquilo que Deus tinha para ele na íntegra. Isso Maravilhoso. é incrível. Maravilhoso. Bem pontuado ali, ó. Esse detalhe é importante porque, assim, as pessoas hoje vivem muito querendo saber acerca do propósito. Inclusive, nossa igreja se preocupa muito com isso, tem trabalhado através dos nossos pastores, tem trabalhado também através de eventos e vai continuar trabalhando acerca de desenvolver as pessoas que têm aptidão ao ministério, mas não sabe ainda, né, qual o propósito, qual área. O interessante, uma das maiores confirmações que existe é justamente quando as outras pessoas ao redor começam a falar o que você tem que fazer. Ou o que você pode fazer, por que não fazer. Então perceba, o pastor já tinha recebido uma visão clara de Deus e agora, através das pessoas ao redor, elas só confirmavam que era. Por que não abre? Pastor tem chamado, pastor tem ministério, pastor tem palavra, tem visão. Por que não abre? Naquele primeiro momento ali, eu não tinha, quando eu estava sentando com ele, nenhum tipo de visão de congregar com ele. Realmente, como Eliel acabou de dizer, a preocupação era direta com ele. Quando eu sentei, que eu falei a ele, ele começou, primeiro ele falou o seguinte, né? Quando eu falei assim, pastor, por que não abre o ministério? Falou, você tá doida? Eu lembro até hoje que ele se reclinou assim para trás, né? Na cadeira. Você tá doida? Acho que naquele momento ali ele começou um conflito mental. E agora, falo, não falo, para onde é que eu vou? Não posso mentir. E agora, onde é que eu vou? E aí ele falou, rapaz, deixa eu te dizer, rapaz, tá tudo certo. Deus já me deu a direção. Eu vou realmente abrir o ministério. Ali, a partir daquele momento, ele começa a me falar a visão. Aquela mesma visão já ardia no meu coração e já tinha essa inclinação. Tanto é que nesse exato momento, quando sai dali, eu chego em casa, eu falei, Júlia, é o seguinte, pastor Fábio vai abrir o ministério e aí eu tô querendo ir com ele. E aí Júlia me pergunta, né? Onde é que eu faço para renovar meu guarda-roupa, né? Tudo para acontecer, ela pensando no guarda-roupa. No guarda-roupa. Mas um sinal de confirmação, né? Com uma brincadeira, mas um sinal de confirmação que ela estava junto. Então perceba que naquele exato momento, o carro que eu estava não me fez pestanejar, não me fez pensar, ter uma ideia dúbia, onde eu poderia chegar, né? Essas promessas que o homem acaba tendo algumas vezes, ou uma visão mais ambiciosa. Não corroborava por quê? Porque a visão que eu imaginava a longo prazo não estava naquele lugar onde eu estava congregando. Como o pastor falou, muito grato, mas muito grato. E o motivo principal que me fez literalmente tomar essa decisão, além da visão do Ministério Toque da Graça, que foi uma visão que realmente corroborou por tudo aquilo que eu acreditava, um detalhe importante. O pecado de rebeldia, ele se instaurou na Terra a partir de Satanás. Quando ele se rebela do céu e ele desce para a terra. E uma das coisas mais terríveis que tem é quando você está em algum tipo de ambiente, algum tipo de lugar, e você não acredita mais, e em vez de você tomar uma atitude, você começa a falar mal. Você começa a minar. Isso se chama rebelião. Você está sendo rebelde a esse ponto. Então eu não queria cometer o mesmo pecado que Lúcifer cometeu. Eu não queria estar em um lugar inconformado. Eu não queria ter, por exemplo, chegar ao final da vida, o meu filho olhar para mim, os meus filhos olharem para mim e dizer assim, pai, se o senhor não concorda, por que o senhor não saiu? Por que o senhor não fez algo diferente? Eu dizer, não tive coragem, meu filho, de fazer. Eu não queria ter esse sentimento no coração. Exatamente a partir desse momento, eu tomei essa atitude de partir para uma visão nova, de construir. A gente sempre diz aqui, não é perfeito, não somos perfeitos, somos imperfeitos, mas não conformados com a imperfeição. Então foi isso que me motivou, e a partir daquela conversa que eu saí com ele, eu não disse a ele em momento nenhum que eu ia congregar, né, naquele exato momento. Mas quando saí dele, eu falei, rapaz, essa visão tem muito a ver comigo, eu preciso conversar com minha esposa.
E eu acho que ali, tanto ele quanto o Eliel, eles devem ter se conversado. Isso eu nem perguntei, agora é um momento para a gente saber aqui. Naquele exato momento, eu acredito que eles duvidaram. Eu acho que Porque, assim, as condições naturais, né, o sentido humano ali partiria para uma outra dimensão, para um outro lado. Não eles tinha duvidavam, como. no caso, se você iria ou não. Se Se eu você iria. não iria. Que eu acredito, eles vão ter a oportunidade de responder. Mas, assim, Tô ansioso agora. as circunstâncias todas diziam para eu não ir. E o interessante aqui que eu percebi que você se expôs. Eles Muito. dois eles já sabiam do que ia acontecer. Você já estava no projeto e tudo começa por você. Pelo que eu percebi, você chama o pastor para ter uma ideia que já estava implementada no coração dele. E aí, para poder testificar, né, de verdade que era para você estar nesse projeto, é você que começa a conversa. Mas quando você sai desse bate-papo, você já tinha dado alguma posição para eles? Ou aquilo só ficou ardendo no seu coração? Como foi esse processo depois da conversa? Quando eu entro na conversa para perguntar a ele, explicar a ele, né? Olha, explicar a ele, dizer a ele que ele tem que abrir, olha que autoridade, imagina. E aí, quando eu entro para falar com ele sobre isso, quando ele me passa a visão que estava dentro do meu coração, que é o que eu acredito de reino, é o que eu acreditava de reino, é o que eu queria fazer perante o reino. Quando eu saio dali, começo a me confrontar, eu falei, peraí, eu preciso participar disso, mano. E naquele exato momento, as preocupações materiais da terra, do reconhecimento do homem, as preocupações financeiras, não aparece para mim mais. Sabe? A partir daquele momento que a visão foi falada, por isso que eu costumo dizer que somos escravos de uma visão. Deus deu a visão ao pastor, mas é a mesma visão que ele veio confirmando para todos nós. Quando aquela visão fica muito clara, quando a gente percebe através do discernimento, não tinha outra resposta a não ser eu preciso fazer parte desse projeto. Forte, muito forte esse testemunho de vocês três. Já tinha ouvido assim por alto, mas em detalhes assim. Que bom como as coisas vão testificando e vão confirmando a cada um de vocês. E baseado em tudo que vocês me contaram, eu acredito, ok, tudo aconteceu, mas pronto. Cada um já tinha essa ideia, o coração, e agora, onde é que vai ser, como é que vai montar, os recursos como estavam, as problemáticas, né? Quem vai contar com as pessoas, quem vão ser os membros. Quero saber como é que estava o recurso de vocês para montar uma igreja, onde seria. O primeiro ponto, onde seria a igreja, né, que vocês vão montar, com que recurso, quem faria parte, porque até então só vocês três. Essa é interessante, o pastor quer responder essa. Ele quer responder, né? Eu também estou sentindo que ele quer responder. Então, só vocês três, eu imagino a quantidade de recurso, pessoas, dinheiro, local, a quantidade de problemáticas que estavam pela frente, o caminho que vocês iam ter que percorrer para que isso acontecesse, a ideia de vocês se materializassem. Por favor, eu estou curioso. Eu creio também que as pessoas também estão para saber. Vocês estavam assim com muito recurso, já tinham pessoas, já tinham dinheiro, já estava tudo montado, esquematizado. Do processo que vocês conversaram até a igreja começar. Por favor, vou começar com o pastor. Pastor, me diga como foi esse mistério ou esse milagre. Essa foi a parte 1 do nosso podcast. Se você quiser saber o restante dessa história, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar para mais pessoas, porque no próximo episódio nós vamos concluir essa história belíssima. Então, não fique de fora e fique ligado.